Nunca comece o desfraude sem ter certeza de que seu filho já tem algum sinal de consciência corporal. A criança tem que ter um processo de desfraude mais natural possível, mais leve possível, sem repreensão. Essa idade, com essa questão do desfraude, repreensões, falar mais alto, irritação, sujou o chão, sujou... Isso é péssimo, que a criança faz uma retração muito importante. Algumas não conseguem parar de fazer na fralda e outras conseguem, mas ficam prendendo, porque acha que se eu fizer é feio, é sujo, vai estragar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado e Criança. Vamos falar hoje sobre desfraude infantil? E aí, tem momento certo para fazer o desfraude? Quais são as suas dúvidas sobre isso? Vamos conversar? Né? Tudo bem, Marie? Tudo bem, e vocês aí, como estamos? Tem alguém que começou o processo de desfraude aí? Será? Geralmente a gente fica com dúvida, né? Será que a criança está pronta? Será que não está? É muito cedo, não é? Sempre tem aquela avó que fala que, já deu essa fralda aí. Como é muito incerto, né? E cada criança tem um tempo, então a gente fica com muita dúvida. Não, é difícil. É muito difícil mesmo. Mas bora lá. Uma dúvida muito comum, né? Assim, começando do começo. Tem idade ideal para começar o desfraude? Olha, eu acho que pelo menos a partir de 1 ano e meio, né? Acho que antes disso, dificilmente a criança vai ter algum tipo de maturidade. E a partir de 1 ano e meio, vai ter crianças com 1 ano e 7, com 2, com 2 e meio, com 3, né? Mas uma idade mínima seria 1 ano e meio aí. A gente ia falar dos sinais de prontidão, assim, dos sinais... Então, vocês vão conseguir identificar aí na casa de vocês baseado nesses sinais. E quais sinais são esses, assim? Como saber se a criança está pronta para o desfraude? Tá. Eu sempre converso com os pais sobre consciência corporal, né? A criança que não está habilitada para desfraldar, ela não tem nenhuma consciência corporal. Ela faz cocô e não se incomoda. Ela faz xixi, não se incomoda. Ela não vai para o cantinho, ela não faz forcinha. Assim, você não percebe olhando que a criança está fazendo alguma coisa, né? O primeiro sinal de que essa criança tem uma consciência corporal ela se esconde atrás do sofá para fazer cocô, ela agacha no chão, às vezes com fralda, né? Ela faz a forcinha e pede para todo mundo ficar quieto na hora do cocô, ou ela se isola, né? Então, ela começa a ter umas sensações, ela começa a ter um comportamento que mostra que ela está começando a entender, né, xixi e cocô. Falar sobre isso também é um sinal, né? Eu fiz xixi, fiz cocô. Xixi, né? cocô. Ou mesmo que erre, né? Fale que fez xixi, fez cocô, que fez cocô, na verdade fez xixi. Mas que comece a se interessar, né? De entender que estou eliminando alguma coisa aqui. Foi xixi, foi cocô, mas tem coisa saindo aqui e eu tenho uma sensação. Quando algumas crianças referem dor de barriga. Mamãe, dor de barriga, dor de barriga. E a dor de barriga é aquela cólicazinha do cocô, né? A gente tem que tentar apreender essas pequenas sensações que eles passam pra gente. Da mesma forma que é se incomodar com a fralda, né? Querer imitar e ir no banheiro, né? Que aí são sinais mais clássicos, mais fáceis de você identificar, que é a criança que arranca a fralda, a criança que demonstra interesse de fazer xixi ou fazer cocô igual ao irmão mais velho, igual à mãe, igual ao pai, né? Então, a criança também aprende por imitação. Então, ela vai vendo você, vai participando, né? Ninguém consegue mais ir no banheiro sozinho aqui. Então, a criança já vai com vocês no banheiro, já aprende, já vê como é que funciona, por onde que onde o cocô sai, onde ele fica, para onde ele vai, né? Então, ela começa a falar do cocô, falar do xixi, se incomodar com a fralda e começa a mostrar pra gente que ela tá com sensações de cocô e xixi. Não é simplesmente tá saindo e acabou, nem tchum. E quais são os sinais de que a criança não está pronta para o desfraude? Porque muitas vezes a família inicia, né, esse processo e aí... Pera lá, né? E muita gente fala, não, tirou, não pode voltar. Será? Né? Por isso que a gente tem que ter essa atenção. Eu acho que é tudo por etapas, né? Nunca comece o desfraude sem ter certeza de que seu filho já tem algum sinal de consciência corporal. Se é uma criança que faz cocô e está lá brincando tranquilamente com a fralda cheia de cocô, sem se incomodar,
Você vai desfraldar ela como? Se ela nem percebeu, se aquilo nem está incomodando ela. Talvez ela tenha percebido, mas não está incomodando ela. Então, não dá para você começar um desfraude dessa forma. Você tem que ver os sinais mesmo. Se é uma criança que já se esconde para fazer o cocô, já vai para um lugar específico, se já queixa, ai, tá doendo a barriguinha, né? Ela tem que ter os sinais iniciais para você começar esse desfraude. E dá para ensinar. Consciência corporal também é uma coisa ensinada, né? Você pode falar assim, se seu filho tá ali e começa a fazer aquela forcinha para fazer o cocô, você fala, tá doendo a barriguinha, o cocô tá querendo sair, né? Ó, fazendo forcinha, é o cocô que tá querendo sair. Ajudar Pra a criança a nomear isso. A nomear, porque às vezes a criança já tem a sensação, que é aquela cólicazinha, que tem que fazer força, faz o cocô, mas ela não faz a ligação de que aquela forcinha, aquela cólicazinha que ela sentiu, é o cocô que está querendo sair. Então, você ajuda fazendo a conexão. Se escondeu aí agachadinho para fazer força, né? O cocô que está querendo sair, né? Você está ajudando o cocô a sair, ó. Faz forcinha, é o cocô que está querendo sair. Aí a criança junta o lé com o cré, né? Quer dizer, então, que quando eu faço forcinha, é o cocô que está querendo sair? Então, você pode ir ensinando. Consciência corporal. Da sensação. Xixi é shh, né? Vontade de fazer o xixi. Dá um apertinho aqui, ó. Shh. O menininho fica com o pipi mais durinho, que eu não quero fazer xixi. Lá, xixi tá querendo sair, né? Então, ou no banho. Então, você sempre vai ali estimulando essa consciência corporal. E detectado, né, esses sinais de prontidão, quais são as etapas, né? Você mencionou um pouco sobre as etapas, né? Quais são essas etapas de desfraude infantil? Primeira coisa é a gente começar devagar e todo mundo em conjunto. Então, os cuidadores, seja a escola, seja babá, seja familiar, em casa, a gente tem que entrar em conjunto, porque não dá para fazer uma coisa aqui e outra coisa ali. Né? A gente tem que trabalhar em conjunto, definir inicialmente quantas horas por dia essa criança vai ficar sem fralda, que momento do dia ela está mais esperta, está dormindo menos, porque tem isso, às vezes a criança de manhã ela está mais sonolenta, ela tira mais sonecas, de tarde, não, ela está mais ativa. Então, vamos começar pela tarde, vamos começar a tirar a fralda pequenas horas, poucas horas, 2 horas à tarde. Então, veja um momento que a criança está mais desperta, está mais ativa, está comunicando melhor, porque sempre tem um turno que a criança está mais sonolenta, mais chata, ou, né? Aí escolhe esse momentinho para focar ali, focar nessa e começar. experiência ali, para começar a sentir essa sensação de estar sem a fralda, ver se ela consegue ter o controle ali da região. E nesse período que você escolhe primeiramente 2 horas, depois 3, depois 4 horas daquele turno do dia, e ter algum adulto, né, supervisionando para levar essa criança com regularidade ao banheiro. Ela tem que entender que uma vez que ela que tirou a fralda, não dá para ficar, ó. Ela tem que lembrar de ir no banheiro. E a gente vai fazer isso levando ela. Então, vou ficar 4 horas sem fralda, a cada 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, né? Você vai levar no banheiro. Quer fazer xixi? Não, então vamos sentar aqui. Né? Você pode tentar fazer dessa forma. Não existe uma forma única, né? A maioria tem a sua forma de desfraldar. Mas são dicas importantes de você falar assim, uma vez que eu tirei a fralda, então eu tenho que começar a treinar minha mente de que agora eu preciso prestar mais atenção ainda e ir no banheiro. E como é que você faz isso? Treinando, colocando regularidade naquele período. Então, 4 horas sem fralda, são 3 idas no banheiro. Vamos lá fazer xixi? Senta, não fez nada, ficou lá 3 minutinhos, tudo bem. Não quis sair agora o xixi. Ok, sai, veste a roupinha, mas só para você criar a rotina, para a criança entender que tô sem fralda, toda vez que eu tô sem fralda, minha mãe me leva no banheiro. O que será que isso quer dizer? É criar essa rotina, né? E o treinamento noturno, né? Quando que ele deve ser iniciado? Ora, geralmente a gente começa o noturno, porque o noturno não tem muito treinamento, né? Ou a criança tá pronta ou não tá. É adaptar, né? Eu acho que quando ele tá conseguindo, quando a gente conseguiu o desfraude diurno, né? A criança está ficando a maior parte do dia, o dia inteiro, sem fralda e não tendo perdas de xixi de dia, porque a gente sempre trabalha em turno. Começa com o dia. Se o dia tá dando certo, a criança não tá tendo perda de xixi, não tá com aversão
ao troninho, ao local onde faz xixi. Tá indo bem, ela realmente está indo bem no desfraude diurno. Tá pedindo para fazer xixi com uma regularidade, né? Que geralmente não costuma passar de 3 horas, tá? Então, vocês vão vendo pelo horário também. Essa criança está segurando o xixi 6, 7 horas, Pera ou não lá, tá né? bebendo ou não tá bebendo água suficiente, ou ela não tá conseguindo ainda, ela tá segurando o xixi, o que que tá acontecendo? Mas ela tá indo regular no banheiro de dia, né? Tá bebendo bem a água, tá indo bem, a gente vê como é que fica as noites. As noites já tem 2, 3 noites que a criança acorda seca, Já pode tirar. já pode tirar e testar, né? Mas assim, se previnam. O desfraldo noturno é sempre mais difícil. Então, coloca um forro impermeável, que pode acontecer escape, é normal, E né? relaxa. Porque vai acontecer. Vai acontecer. E tem alguma forma da gente prevenir essas crianças, esse comportamento da criança prender tanto o xixi quanto o cocô? Porque tem muita criança que, por conta dessa etapa, né, essas etapas que às vezes foram evoluindo de uma forma não tão natural para elas, pode gerar ali um certo desconforto e elas passarem a fazer, né, aprender, reter, né, o xixi e o cocô. Tem alguma forma de prevenir isso? Ó, tem algumas coisas, né? Uma é assim, que o processo seja natural, né? A criança tem que ter um processo de desfraude mais natural possível, mais leve possível, sem repreensão. Essa idade, com essa questão de desfraude, repreensões, falar mais alto, irritação, sujou o chão, sujou. Isso é péssimo, que a criança faz uma retração muito importante. Algumas não conseguem parar de fazer na fralda e outras conseguem, mas ficam prendendo, porque acha que se eu fizer é feio, é sujo, vai estragar. Elas não conseguem entender que às vezes você está reclamando porque ela fez fora do lugar. Ela só consegue fazer a ligação de que você está reclamando porque ela fez xixi. Então, na verdade, não é o ela não consegue entender, às vezes, que você está reclamando porque fez no lugar errado. E sim porque ela fez xixi. Então, tem esse bloqueio, né? Segunda coisa que eu falei no início, que é todo mundo estar alinhado. Então, a forma da gente prevenir que a criança tenha isso é levar ela com frequência no banheiro. É um tempo separado, um tempo reservado para aquilo. Então, assim, de tempos em tempos, conversar com a tia da escola, conversar com a babá, vocês em casa, os pais, levar essa criança independente da vontade, para ela sair da atividade que ela está fazendo e se dedicar integralmente àquilo, sem distrações. Da mesma forma que a gente fala de alimentação, né? Que as crianças se concentrem no que está comendo, evitar tela durante a refeição. A mesma coisa banheiro. Agora está na hora de ir no banheiro. Já tem 1 hora e meia que você foi no banheiro, então vamos no banheiro. Mas não estou com vontade. Mas tem que parar tudo que está fazendo. Larga o brinquedo. Está assistindo desenho, desliga o desenho. Para tudo, vamos no banheiro, com bastante paciência. Ou seja, reservar aquele tempo para a criança ir. Porque sempre ela vai segurar. Toda criança vai segurar um pouquinho, porque ela vai preferir brincar. E para as né? crianças que já estão passando por essa retenção, essa também é uma estratégia eficaz? Com certeza. Eu acho que é a principal até, né? A gente tem que ver mais a fundo qual é o problema. Se a criança tem algum problema físico, né? Que não consegue segurar o xixi, mas é uma minoria esmagadora. A maioria segura o xixi, seja por alguma repreensão que teve, Ou porque quer seja brincar muito, ou porque né? quer, exato, seja porque não quer dividir a atenção. É que nem aquela coisa. Você vai viajar nas férias com a sua família, tem um monte de criança. Tirar uma criança da piscina para almoçar, não dá certo. Ou acaba a piscina para todo mundo e todo mundo senta para almoçar, ou não vai dar certo, porque se tiver a piscina ali, nenhuma vai sair para comer. Então tem que parar o que está fazendo. Ah, mas eu estou vendo o desenho. Dá pause. Ah, mas eu estou pintando. Para o que está fazendo. Vamos no banheiro. Mas não estou com vontade. Não importa. A gente vai fazer isso. A gente tem que tirar esse tempo para a criança se concentrar, porque sempre ela a grande maioria vai preferir brincar do que fazer. Ai, Né? E vai totalmente. segurar. Né? E, inclusive, tem algumas crianças que é super comum, inclusive, pedir para colocar a fralda para fazer o cocô, por exemplo. Ele já consegue fazer o xixi, ela já consegue fazer o xixi no vaso, normalmente, mas às vezes o cocô não está rolando ali e pede para colocar a fralda. Então, essa também pode ser uma estratégia para esses casos, né? Para a criança já ir acostumando a ficar um tempinho ali,
a ver que talvez nada vai acontecer e já No ir se caso do acostumando? cocô, é um pouquinho mais difícil, às vezes mesmo, né, para a criança se adaptar, porque exige, né, uma atenção especial. Então, às vezes acontece do xixi controlar primeiro, depois o cocô. Do cocô, eu sempre oriento assim, que horas que vem o reflexo, né, gastrocólico, que é aquela vontade de fazer cocô? Geralmente é depois das refeições principais. Com a gente também é assim. Tem gente que café da manhã, almoço ou jantar. É a refeição mais volumosa. Então, nesse caso do cocô, é você começar a treinar a criança, a levar ela no banheiro para fazer cocô, né? Depois das refeições principais. Então, geralmente, qual é o padrão evacuatório do seu filho? É depois do café da manhã, depois do almoço, você já reserva aqueles 5 minutos para a criança ficar no vaso esperando vir o reflexo. Se não, cada refeição grande, né, refeições maiores, ir para o troninho, sentar e esperar 5 minutinhos. Geralmente, esse reflexo gastrocólico aí é 15 minutos, meia hora depois da refeição. Então, a gente tenta cronometrar para pegar esse período do cocô com a criança sentadinha no vaso, né? Então, é importante. Perfeito. E tem algum sinal que os pais podem estar atentos ali para identificar possíveis questões emocionais ligadas a essa dificuldade de ir ao banheiro? Que às vezes a gente não presta atenção em alguns sinais, né? Tem algo? Ó, em geral, é para ser uma coisa natural, assim, a criança não tem que ter medo de ir no banheiro, né? Não tem que ter raiva, não tem que bater, né? São os sinais de que alguma coisa aconteceu, seja em casa, seja na escola. Às vezes são situações que você não presenciou ou que ninguém presenciou. Então, por exemplo, se a criança, a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos para a gente usar. Mas assim, se a criança sentou num vaso de adulto e afundou, bateu o bumbum na água, só isso já é suficiente para a criança. Assim, a gente adulto sabe que bateu o bumbum na água, acabou, não vai dar nada. Para ela é um poço sem fundo ali. Meu Deus, bati o bumbum na água, pronto, eu caí no buraco negro, vou ser engolido para sempre. Então, aquilo gera um medo, uma ansiedade. Então, você começa a ver que a criança fica ansiosa. O padrão evacuatório dela muda. Então, assim, ela fazia cocô todo dia. De repente, ela tá ficando 3 dias, porque ela tá segurando. Para não ter que ir, né? Você vê que ela tá resistente aí no banheiro. Quanto mais a gente segura o cocô, mais o cocô fica seco, mais o cocô fica duro. Aí ela vai ficando constipada. O que está acontecendo? Então, a criança que briga para fazer cocô, para fazer xixi, tem ou raiva, bate, ou chora, ou fica arredia, ou não quer, bate o pé para ir no banheiro, né? Ou começa a mudar o padrão de xixi e cocô, segurando mais, ou fazendo na fralda sem escondido sem falar para ninguém, né? Sem falar antes falava que ia fazer, agora já não fala mais. Então, padrões de regressão. Então, esses são sinais de que alguma coisa aconteceu. E geralmente é isso. É uma questão emocional, alguém brigou, gritou, falou mais alto, né? A criança escorregou, queria sair do vaso, não conseguia porque não tinha escadinha, aí se sente preso, né? Ou bateu o bumbum na água, parecia que ia cair. Então, tudo isso pode ser, são coisas que podem gerar um certo Trauma resistência, ali, né? né? Um trauma, Isso. uma resistência. Uma resistência emocional, né? E tem alguma dica para lidar com essas situações em que não saiu como planejado ou como a gente esperava? Tá. Primeiro, não brigar. Se tiver que retroceder, retrocede, né? Não Eu tem acho, regra, né? Do tipo, não vou retroceder. não tem como. A gente não pode forçar também, porque aí a criança vai aumentando. Tem criança que não, que se você for em frente, hora ou outra ela esquece, vai e consegue, né? Mas eu acredito, né, que a gente, se precisa regredir, regride. Não toca mais no assunto, dá um tempo para a criança se recuperar, né? Você tem que conhecer a sua criança. Tem criança que gosta de falar. A minha enteada, por exemplo, ela gosta de falar. Quando tem alguma coisa que não foi legal, a gente fica batendo naquele assunto para ela falar várias vezes, vários dias seguidos, para esgotar aquele sentimento ruim. E aí passa. Tem criança que não, tem criança que é mais, né, que você precisa esperar. Então, você retrocede, espera uns 15 dias para tocar no assunto de novo e recomeçar o processo, né? Mas respeitar essa coisa da criança é muito importante, porque se você força, a coisa só tende a piorar,
né? E aí vai ficando cada vez mais difícil. Eu já tive casos de constipação crônicas de criança de 8, 9, 10 anos, por conta de dificuldade de desfraude, alguma confusão, algum conflito, briga. Às vezes não está brigando com a criança, mas o pai está brigando com a mãe, ou a mãe brigando com o pai, que não coloca o menino no vaso, como é que pode? E a criança ouvindo. E tudo aquilo vai gerando aquele estresse em cima de uma coisa que era para ser natural. Super né? natural, né? E assim, eu gosto muito assim de livrinhos. Lembra sempre que essa idade Muito em que a lúdica. gente... Essa idade, em torno de 2, 3 anos, é uma fase muito lúdica. Então, livrinho. Eu até coloquei no Instagram, depois a gente pode colocar aqui no programa, uns livrinhos do pinico, do vaso sanitário, de para onde o cocô vai. Daquela coisa do dar tchau pro cocô, é super legal. Se é menino, a gente coloca um X ou coloca alguma coisa para ele tentar acertar a mira, segurar o pipi e tentar fazer um xixi para acertar na mira do X. Ou coloca um adesivinho do cocô. Toda vez que fez cocô, coloca adesivinho do cocô. Essas coisinhas, miniatura, adesivinho, nossa, eles se amarram, assim, eles amam. Então, tem até bonequinho com vaso sanitário que São você leva. estratégias, né, para tornar esse momento mais lúdico, Parece mais bobagem, mas natural. não. Para eles é fantástico. Você fala, eu vou levar meu amigo do cocô. É o amigo do cocô, cara. O amigo do cocô é o amigo do peito. É o que tá ali com você na hora do cocô, entendeu? Então você escolhe, elege o amigo do cocô, né? É muito interessante. Barry, quais são os dispositivos, então, que são os mais indicados para esse processo? Porque tem muita coisa que a gente vê por aí, né, que fazem parte daquele enxoval ali, daquele momento, e às vezes não são necessários, né? O que você indica para esse momento, para as famílias terem em casa, estarem preparadas para quando os sinais de prontidão aparecerem ali, elas estarem preparadas? Tem assim, os mictórios, né? Tem até um de sapinho famoso, que é maravilhoso. É muito né? bonitinho mesmo. Porque a criança tenta mirar e tem uma rodinha que gira. É fantástico. Então a criança, nossa, quer dizer que quando eu faço xixi, a rodinha gira? Meu, fantástico, né? Então, isso é uma das formas de tornar lúdico. Um mictóriozinho colorido, né? Como aquele do sapinho famoso. Então, a opção é mictório para meninos. Piniquinho pode ser uma opção? Pode ser uma opção, sim. Se a criança gosta de sentar, gosta de ter a cadeirinha dela, gosta de segurar na lateral. Então, tem vários modelos de piniquinho. Né, vários modelinhos de mictório, só atenção para a altura, né, que você vai ter que ajustar, ver direitinho. A criança tem que ficar com a altura do quadril, mais ou menos na altura do local onde está o mictório. E um detalhe importante em relação aos assentos redutores, né? Tem um monte de tipos, né? O ideal é você ver um assento redutor macio, que não seja aquele plástico mais duro, seja um pouquinho mais macio, que seja adequado para o tamanho da criança. E né? também que faça o fit certo com a tábua que você tem em casa, porque eu já presenciei alguns casos de que esse assento redutor, ele não era Não o encaixava adequado, direito. e a criança ficou morrendo de medo de Não subir pode. na privada, porque Tem que estar ele fica seguro. bamba ali. Isso, tem que ser um assento redutor confortável, que realmente reduza para o tamanho da criança. Não pode ser um assento redutor grande. Tem que ser um assento redutor compatível com o tamanho da criança, para a criança não consiga afundar o bumbum, cair ali naquele buraco, e que encaixe bem, porque se as crianças sentir que tá bamba, ela vai cair no buraco negro. Lembra? Aquela água ali que o cocô vai, é um buraco negro para ela. Você E sabe, a escadinha. a escadinha é ótima. Não podemos esquecer de jeito nenhum a escadinha. Por quê? Assim como um vaso, um redutor bambo, deixa a criança com medo, ela sentar naquele negócio alto, que ela não consegue descer sozinha, e não ter uma escadinha para ela poder correr se ela precisar, pânico certo. Já era. Então, assim, não esqueçam da escadinha. Pode ser uma escadinha, um balde, alguma coisa, mas tem que ser uma coisa firme. Geralmente já tem dispositivos que vêm junto à escadinha acoplado, que a criança pode colocar a mãozinha do lado. Se ela quiser levantar, ela levanta e desce os degrauzinhos. Então, não pode esquecer desse suporte para o pezinho, para enquanto ela faz o cocô, o pezinho tá ali, quietinho, paradinho, firme, fixo em uma plataforma. E, se ela quiser sair, ela consiga. Qualquer tipo de prisão nesse momento
é maléfica. E as melhores são aquelas que são as mais largas, porque a criança ainda, às vezes, não tem 100% Equilíbrio. do equilíbrio, coordenação motora, e que tenha a base emborrachada, Isso, como se Pra- fosse aquela para ficar fricção. bem fixo Isso. no piso, né? E tem uma coisa sensacional e baratérrima na internet, que é um assento redutor que ele já vem acoplado na tábua. Gente, é muito barato e aquilo é Cê- ótimo. Como assim? Você comprou os dois juntos? Porque ele tem. Imagina só a Esse eu não tábua. vi. Eu vou mostrar depois. Eu até postar uma foto aqui para vocês verem. Gente, e é muito barato e é super seguro, porque você pode usar o adulto, a parte infantil, ela fica levantada, Uhum. e quando a criança vai, ela abaixa dele e ele fica super rente da borda da tábua ali, né, da bacia. Super fixo, super confortável. E aí, às vezes, só Esse é um dispositivo, é um assento, é um assento um tipo de adaptável. assento. Tá. Gente, é fantástico, Ai, mostra pra super gente. barato e fica super resistente ali para as crianças. Eu acho que para as famílias que estão passando por esse momento em casa, é um dispositivo super legal por não desprender de um investimento alto, porque tábua para vaso sanitário é um negócio assim carérrimo. E é mais barato até do que alguns redutores que a gente encontra por aí que não vão dar essa estabilidade que a criança precisa Além nesse do que, nem momento. todo mundo tem um monte de banheiro em casa mas e que você precise reservar um banheiro para criança. Exato, você tendo um banheiro em casa que você consegue deixar ele adaptado para adulto e para criança, gente, é perfeito. Eu vou Você postar uma foto encaixa aqui depois. o assento como se fosse o assento normal, né? Exato, é perfeito, você vai ver. E aí, às vezes, com o auxílio de um tabladinho, de uma escadinha, né? Que, como você falou, que já dá mais estabilidade ainda com essa base antiderrapante, a criança consegue ter Base mais. antiderrapante tem várias escadinhas hoje em dia. Tem aquelas com apoio lateral, que a uma criança põe a gracinha. mãozinha para descer. E eles adoram Adoram. subir e descer. Toda coisinha miniatura, né? Não. Fofurinha, eles amam. Tudo que possibilita autonomia para a criança nessa fase, para eles é fantástico. Assim, eles adoram e ficam felizes, né, de conseguir concluir aquilo sozinhos, né? Por isso que é um momento de só parabenizar, não é momento de crítica. Tá tudo Você bem. tá tudo bem, você vai ensinar, você vai mostrar como faz. Olha, vou te mostrar como faz, vou te ensinar onde é que vai. E uma coisa interessante, não coloca, ensina da maneira correta. Onde é que faz xixi e cocô? No banheiro. Então, não é para colocar pinico no meio da sala. Né? Ai, os antigos falavam muito isso, Ai, coloca na sala, coloca atrás do sofá, que é onde ele gosta de se abaixar. Onde ele gosta de se abaixar para fazer cocô na fralda é uma situação. Ele ir no banheiro, fazer cocô no local correto, que a gente espera que ele faça, é outra situação. Então, não confunde as coisas. É que nem aquela coisa que eu falo dos pequenininhos. A criança vai crescendo, passeio é passeio, soneca é soneca. Não é para tirar soneca no passeio. Uma criança piquititica, tudo bem, mas uma criança vai ficando mais velha, a gente tem que entender a função das coisas. Então, mas ele se abaixa atrás do sofá para fazer cocô. Mas não é para colocar pinico atrás do sofá, né? É para comece do jeito certo. Vamos fazer no banheiro, né? Se tiver um banheiro só para ele, coloca adesivo, coloca livrinho, boneco do cocô e vamos na luta. E vamos né? lá. Isso. Marie, só para a gente concluir, então, esse assunto que é tão interessante, né? Importante. É um sinal de crescimento das crianças. Você vira e falar, meu bebê realmente cresceu. Cocô é Mara, né? Não, cocô é Mara. Você vira e fala, gente, tá tirando a fralda. Meu bebê cresceu. Qual a importância do acompanhamento pediátrico nesse momento? Porque é interessante a gente falar para as famílias trazer isso para as consultas, né? Isso, Qual tem que é a trazer. importância de falar sobre isso? Eu sempre pergunto, vai chegando perto da idade, eu vou perguntando os sinais de maturidade, né? Porque o mais importante é que, como pediatra, acompanhando meus pequenos, eu já consigo alertar as famílias em relação. Porque muitos fazem cocô lá, né? Porque você sabe, vai no pediatra, tem que batizar, tem que fazer o xixi, tem que fazer o cocô na consulta. Ali em cima. Então, assim, nessa consulta, enquanto a gente está conversando, eu já vou reparando alguns sinais de maturidade, já vou orientando os pais. E aí, vocês já falaram para ele que essa postura dele se abaixar e ele fazer força é o cocô que está querendo sair? Então, a importância de eu estar ali também é para alertar os pais que pode estar no momento,
Mostrar, perguntar se esses sinais já vieram, né? Ou o contrário, falar assim, olha, não tem sinais ainda. Acho que se vocês começarem agora vai ser complicado. Ou então, assim, ele é um bebê que mama muito de madrugada ainda, ou mama muito à noite, vai ser mais difícil. Então, para a gente alinhar as expectativas, né? Então, se for possível esse bebê tomar menos líquido antes de dormir, né? Se for possível, a gente vai tentar alinhar entender a situação que se apresenta. Se a criança tem maturidade, se os pais estão prontos, se a escolinha ou o local que ele frequenta está disponível para começar, porque tem que começar junto, né? Às vezes a escolinha não, a gente só vai começar o desfraude mês que vem. Então a gente tem que alinhar. Ou se a criança está no momento que está fazendo um tratamento antibiótico, no momento de estresse, acabou de começar a escolinha, a avó morava com eles e se mudou, também não é o momento de começar. Tem que ser uma coisa de cada vez para a criança, para a coisa dar certo. Então, eu sempre tento intervir nessa ajuda de entender como é que está a dinâmica, de tipo, tá na hora ou pode não estar na hora. Nada é fixo, mas a gente tenta, né, entender o contexto ali para ver se dá para a gente começar ou não. E nesse começo a gente vai os possíveis problemas, os percalços, evitar aquela coisa de não ter escadinha, de não ter um assento redutor, para evitar os traumas, né? Não, e até mesmo entender aquela dinâmica familiar e também o temperamento da criança, porque às vezes pode ser que ela realmente não vai se dar bem com o vaso e precisa de um piniquinho. De um piniquinho, isso. Né? Exatamente. Ou a criança mais que precisa falar sobre aquilo, outras não. Uns precisam mais de bonequinhos do que outros, né? Então, a gente vai conhecendo e alinhando com a família. Se tiver qualquer tipo de problema, a gente vê, a gente conversa, a gente retrocede se for necessário, ou até algum problema mesmo, uma infecção urinária, criança que tem um problema de perda de urina, algum problema físico que a gente vai identificar nesse momento. É incomum, mas tem crianças que têm dificuldade de segurar a urina, tem problemas do músculo, da bexiga. Isso era uma coisa que eu queria até te perguntar. Tem, por exemplo, no caso de infecção de urina, atrapalha a questão do desfraude? Porque às vezes a família não está mapeando ali isso, né? Se a criança estiver em vigência de infecção urinária, atrapalha. Que pode ter perda urinária, pode ter ardência para fazer xixi. Não é tão comum, né? A ardência de fazer xixi, da cistite, é mais comum em crianças mais velhas e adultos. Nós, né? A criança pequena nem sempre sente aquela ardência urinária típica, né? Mas ela pode sentir desconforto, pode ter febre, pode ter perda urinária. Então, assim, você vai interpretar uma perda urinária como? É por causa da infecção urinária ou por conta do desfraude que não está dando certo? Por isso que é interessante sempre estar conversando com o pediatra para identificar. Identificar qualquer tipo de problema. Os pais não conseguem entender essa diferença do não estar pronta com um possível problema ali que a criança esteja passando de saúde. E a idade é só, assim, uma coisa geral, né? Não é um guia 100%. Exato. É só para ter uma noção de que a criança pode estar dando sinais e a gente ficar mais atento. Não tem jeito, a criança não se comunica com tudo. A gente tem que estar sempre de olho, sempre interpretando, sempre tentando entender. Como pai e mãe, a gente tem que aprofundar nosso senso de percepção, né? Olhar, entender, interpretar. É tudo meio filosófico. Criar um ser humano é extremamente filosófico, né? Você tem que ficar prestando atenção em tudo que ele faz. Será que ele quer dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? Tem crianças que falam mais, tem crianças que falam menos. É difícil. Como é que eu vou agir diante disso? Você que tem 2 meninos, você sabe, né? Você tem que ficar interpretando ali as caras e bocas para ver, né? Diferente dos adultos, né? Quando a gente não tem filho, a gente... se a pessoa quiser me falar, ela me fala. Não quer me falar, não me fala. A criança tudo não. bem também. A gente tem que interpretar os sinaizinhos mesmo. E evitar que complicações com o assento adequado, com a união da família, né? Com a escola, ver o momento adequado, né? Se for possível, é isso. A criança ser levada ao banheiro, né? E quando for fazer o desfraude noturno, a criança fazer o xixi antes de dormir, cria o ritual, né? Que eu sempre falo da rotina. Perfeito isso. Você dá o banho, tomou a sua bebidinha, qualquer que seja, vai no banheiro, faz o xixi. Não estou com vontade, não tem problema. Você sabe que é o ritual, assim como escova o dente. E vai para a caminha. Se a criança está tendo perdas urinárias em determinado horário da madrugada, tem gente que gosta de acordar a criança para ir fazer. E pode funcionar. Tem gente que acorda e não funciona. Então...
A gente vai ter que ver caso a caso, né? Caso Não a dá para caso. dizer que tem que acordar a criança, mas tem que fazer o que tem que fazer antes de dormir tem que fazer o xixi, de preferência beber pouco líquido, né, a partir das 18, 19 horas, e ao acordar, a primeira coisa, vai no banheiro fazer seu xixi, né? E sempre dar o tchau, ensinar já desde cedo a criança tentar se limpar, tentar, né? Só para ele criar esse hábito de que tem que fechar a tampa, tem que dar descarga e tem que lavar a mãozinha. Ah, mas foi um pingo de xixi. Não importa. Só para a criança entender que tem uma rotina, que é fechar a tampa, dar descarga. Já ensino certo desde o início. Fecha Jogar a o tampa, lixinho ali. joga o lixinho, ajuda a mamãe, eu vou limpar. Se limpa primeiro, depois eu limpo, né? E lava a mão. Sempre nessa rotina. Nunca fazer xixi e tchau. Não, tem que fazer xixi, dar tchau pro xixi. O xixi merece consideração. Tava aí. Tampa, dá a descarga, lava a mãozinha e sai. Então, já vai criando essas etapas, né? Perfeito. E aí, gostaram? Tem mais alguma dúvida sobre essa fase? O que você gostaria de saber sobre o desfraude? Né? Alguma coisa que talvez você queira saber a mais do que a gente já tenha falado Ou algum aqui? problema, alguma intercorrência. Exato. Vamos colocar aqui as fotinhas, então, de livros, de dispositivos, para Bora fazer ajudar. um post carrossel sobre isso. Isso, perfeito. Perfeito? Isso aí. É isso. Um beijo. Beijo, até a Até o próxima, próximo gente. programa.